Expectativa pela chegada de segundo reforço em semana decisiva para o Vasco da Gama. Não decisiva dentro de campo, mas fora dele, tá? O mercado da bola está aberto. O Vasco anunciou o Thiago Mendes e segue o torcedor aguardando por mais. Eu vou trazer novidades importantes aqui a você sobre a situação do ponta colombiano Andrés Gomes, expectativa pela chegada desse jogador. Além disso, também muitas outras notícias. Fernando Diniz pressionado, um absurdo o que aconteceu nestes últimos dias no departamento de futebol do Vasco da Gama. Casimiro Miguel, da Cazé TV, Vascaíno Ilustre, cobrando reforços e muito mais nesse Acorda Vascão. O primeiro vídeo dessa segunda-feira, dessa semana, que o torcedor vascaíno espera que seja um pouco melhor, tá? Mas antes de começar, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante. Terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, você, amigo torcedor vascaíno, que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos que vamos, amigo. Sei que o momento é difícil, mas a sua ajuda é fundamental. Inclusive um recado, aqueles que aguardaram ontem, né, algum vídeo aqui no canal. Ontem eu fiz questão de tirar um dia para aliviar um pouco a cabeça. É tudo muito tenso aqui no canal do Gigante Vasco, é tudo muito tenso quando se trata de Vasco de uma forma geral. E após tudo que vem acontecendo, eu, Lucas, digo por mim que trabalho com o Vasco da Gama, as coisas elas se tornam piores no dia a dia, porque você tem todo o direito, e eu creio que você não faça isso porque é tão apaixonado, né, quanto eu, e é um apaixonado de fato pelo Vasco. Dificilmente você consegue ficar um dia longe do Vasco da Gama, mas você tem essa opção. Eu não tenho. E ontem eu fiz questão de ter. Me ausentei, relaxei a minha cabeça para voltar mais forte nessa segunda-feira. Mas vamos embora, né, amigo? Vamos embora falar de Vasco da Gama, porque, volto a repetir, será de fato uma semana decisiva para o nosso Cruz Maltino. Mas antes de falar sobre a semana em si, quero falar sobre uma situação que aconteceu nesses últimos dias, né? Nesse final de semana, inclusive. O Vasco da Gama, ao meu ver, eu falo respondendo como Lucas, ele tem uma base muito forte. Talvez uma das melhores e maiores bases do futebol brasileiro. E por que eu digo isso? Porque eu vejo um Vasco, o atual campeão da Copa do Brasil Sub-17. Eu vejo um Vasco que é um clube que está hoje no G4, inclusive, do Brasileiro Sub-17. Eu vejo um Vasco que tem um baita time no Sub-20, mas infelizmente está entregue nas mãos de alguém que não tem competência para estar ali. E essa é a palavra, o rapaz, o técnico, o profissional que hoje comanda a base do Sub-20, ele não tem capacidade, ele não tem competência para estar ali. Ex-auxiliar técnico do Felipe Maestro, Felipe Loureiro, e por isso, por ser ex-auxiliar do Felipe, que hoje ele é o técnico da base do Vasco. Mas se a gente olha peça a peça dessa base do Vasco, meu amigo, é só jogador bom. É Léo Jacó, é Lucas Zucarello, é Juninho, é Helder, é Paulinho. É muito jogador bom, muito jogador bom. E o pior de tudo para mim é saber que esses caras, esses jogadores, esses atletas não estão sendo utilizados no profissional. Mas, para mim, Lucas, não vê-los no profissional, mas vê-los desempenhando bem na base, já é um alento, já é uma coisa boa. Só que eu acho que o Vasco ele está começando a chegar num nível tão ruim, tão tosco, tão absurdo, tão vergonhoso, que além hoje dos profissionais que estão à frente do departamento de futebol do Vasco,
não utilizarem os seus jogadores da base no profissional, um departamento de futebol que faz questão de pegar os seus principais ativos e tirar do Vasco, e eu não sei o porquê. É Kelman Barcos, é JP, é Matheus Ferreira, é Eric Marcos. Chegou a hora agora do Vasco vender atleta. Ou, aliás, não vender, dar de graça. Existia no Vasco da Gama um jogador chamado Igor Toledo, um atleta de 19 anos de idade, que em alguns momentos, inclusive, já foi até capitão da base Cruz Maltina. Um jogador que é muito apaixonado pelo Vasco. Chegou ao Vasco com apenas 9 anos, jovem. Mês passado, o seu irmão Ícaro Toledo, ele deixou o Vasco da Gama também sem motivo para acertar com o Marco 09, o time do futebol português. E agora, neste sábado, foi a vez do próprio Igor Toledo também deixar o Vasco da Gama. Não para o futebol europeu, mas para o futebol nacional. O Igor Toledo está de saída para o Atlético Mineiro. O destaque do sub-20 do Vasco, um volante de 19 anos de idade, deixa o Vasco da Gama para assinar um contrato em definitivo com o clube de Minas Gerais. O atleta ele tem apresentação prevista já para essa semana em Minas para assinar com o Atlético um contrato de 2 anos. Tá bom, amigo vascaíno? Esse é o absurdo que está acontecendo hoje no departamento de futebol do Vasco. Inclusive, o jornalista Vene Casagrande, ele dá uma opinião e fala: mais uma contratação muito boa do Galo para o Sub-20, jogador com um potencial absurdo. E ele ainda prossegue: provavelmente essa negociação tem dedo de Luiz Carlos, que é o atual chefe da base do Atlético Mineiro. O profissional, no caso Luiz Carlos, ele trabalhou durante anos no Flamengo. E por trabalhar durante anos com o Flamengo, ele viu na base o Igor Toledo jogando pelo Vasco contra o Flamengo. E se encantou. Então o que ele fez? Eu vou tirar o Igor Toledo do Vasco e vou levá-lo para o Atlético Mineiro, seu novo clube. E isso aconteceu. Informações é que o Vasco da Gama liberou o jogador e fez uma parceria na divisão dos direitos econômicos, 50% para cada clube. Amigo vascaíno, com todo respeito, é inexplicável. É inexplicável. O jogador, através de suas redes sociais, ele ainda diz, hoje me despeço nitidamente com muito pesar. Um lugar que foi muito mais do que um clube para mim. Foi minha casa por 10 anos. Foram anos de aprendizado, crescimento, desafios, vitórias e também derrotas. Mas, acima de tudo, anos de companheirismo e amor pelo que faço. Quero agradecer a todos que fizeram parte dessa caminhada. Levo comigo não só lembranças, mas também lições e amizades que ficarão para a vida toda. Agora é hora de seguir novos caminhos, mas o respeito e o carinho por esse clube, por tudo que vivi aqui, serão eternos. Foi uma honra. Então é isso, amigo. Eu, sinceramente, não sei o que dizer, não sei o que falar, não sei o que pensar. É um Vasco que não funciona, que não contrata e que tem grandes joias, grandes destaques na sua base. E além de não as utilizá-las, as libera de graça. Amigo, é duro, é difícil, é golpe atrás de golpe. Como foi no sábado? O Vasco, infelizmente, sábado, perde para a equipe do Mirassol pelo placar de 3-2. Um Vasco da Gama que está pertíssimo da zona do rebaixamento neste momento. Um técnico hoje, que é o Fernando Diniz, que não consegue dar ao torcedor vascaíno esperança e expectativa de um futuro um pouco melhor. O Vasco da Gama hoje ocupa a 16ª posição do Campeonato Brasileiro. Tem 15 pontos conquistados em 16 jogos disputados. O Vasco é uma equipe que pelo menos tem 2 partidas a menos que a maioria dos adversários que hoje lutam para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque esta é a luta do Vasco da Gama. O Vasco é uma equipe que tem apenas 3 vitórias nas últimas 22 partidas conquistadas. Isso é completamente surreal pensar que eu, você, todos nós comemoramos apenas 3 vitórias nos últimos 22 jogos. Melgar, São Paulo e Fortaleza. É surreal, amigo. Técnico Fernando Diniz não desempenha. Um técnico que não passa confiança. Um elenco que não passa confiança também. Para você, amigo vascaíno, ter noção, o Fernando Diniz ele tem apenas 26% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, somado os jogos entre 2024 e 2025 pelo Cruzeiro, Fluminense e o próprio Vasco da Gama, seus 3 últimos clubes.
O sistema defensivo do Vasco da Gama, o Vasco de uma forma geral, é uma equipe muito criticada. E é surreal como quando a gente olha para os números, as coisas ficam ainda mais perturbadoras. Porque o Vasco é o time que mais sofreu gols a partir de erros individuais no Campeonato Brasileiro de forma isolada, com 7 gols sofridos por erros individuais. No sábado foram 3. Piton, Puma, o erro do Maurício Lemos, o erro do Fusato. Meu amigo, é bagunça de fato atrás de bagunça. Uma equipe que marcou 2 gols, mas que levou 3. E hoje fica ainda mais nítido, fica ainda mais evidente que se não houver mudanças, ou melhor dizendo, se não houver contratações, amigo vascaíno, a situação vai ficar praticamente insustentável. Se liga aí só, inclusive, nas palavras do Cazé, do Casimiro, da Cazé TV, falando exatamente sobre essa situação. Vamos lá, sendo direto assim, o Vasco precisa contratar, velho. Precisa. Assim, o Pedrinho foi lá na coletiva, falou de austeridade, falou que o Vasco não tem dinheiro, foda-se. Tá todo mundo sem dinheiro, irmão. Quem tem dinheiro no Brasil é Botafogo, quem tem dinheiro no Brasil é Flamengo, quem tem dinheiro no Brasil é... Quem mais tem dinheiro no Brasil? Palmeiras. Não, eu não sei se tu viu esse... O resto não tem dinheiro, irmão. O Canedo... E todo mundo contrata. O Vitor Canedo Jornalista fez um levantamento esses dias no Instagram dele. Se eu não estiver enganado, as 20 maiores contratações da história do futebol brasileiro, todas elas de Flamengo, Botafogo e Palmeiras. E as 50 tem 41... Negócio bizarro, cara. Mas assim, o Vasco precisa contratar. Eu sei que vai contra a política do momento, eu sei que não dá. Meu irmão, tem que dar. Deixa eu fazer assim, a pergunta, se Vasco... não contratar, ele cai? Assim, cai, eu digo assim, Cai. Ou corre um risco gigante de não, cair? eu acho que o Vasco, com esse time, com esse momento, com esse mental que o Vasco tá, eu acho que o Vasco... Então, mas meu ponto é esse. Amigo, como vocês viram aí as palavras do Cazé, né? Eu tenho certeza que errado ele não tá, não. Muito pelo contrário, acho que o Casemiro aí tá mais que certo em tudo que ele tá falando. E falando em reforços, ou reforço, né? Porque essa é a expectativa, que nessa semana o Vasco avance na negociação por um nome em específico. Expectativa, inclusive, rapidamente, é que o Cauã Barros venha a ser anunciado aí nestes próximos dias. O jogador, na sexta-feira, realizou exames médicos e agora o Vasco da Gama aguarda, né, os detalhes finais burocráticos para oficializar a chegada do volante, né, retorno do volante. Mas hoje o nome que o Vasco de fato quer é o ponta esquerda Andrés Gomes, o ponta colombiano, e o Vasco nesse momento insiste nas negociações com o clube francês Rennes e quer chegar a um acordo para a contratação do atleta. O Vasco busca um empréstimo até o meio do ano que vem, com opção de obrigação de compra ao fim de um ano. O colombiano que atenderia a um pedido mais do que claro e evidente da comissão técnica do Fernando Diniz. A comissão técnica de Diniz quer um jogador de velocidade para atuar na ponta, no setor ofensivo, um nome que seja mais participante em gols, né, em assistências e até mesmo gols marcados, um jogador que possa, enfim, finalizar uma busca, né, incessante do Vasco por esse atleta da posição no mercado da bola. Esse nome é, de fato, Andrés Gomes, um atleta que teve muito destaque no Milionários, passou nos Estados Unidos, foi chamado até de príncipe, passou pela seleção colombiana e ainda passa, ainda é convocado com grande destaque e hoje não teve uma temporada muito boa no futebol francês por conta de um erro de adaptação, tá? Desde o primeiro momento, quando o Andrés Gomes ele foi anunciado no Rennes, ficou muito nítido como o clube francês tinha expectativa no desempenho do jogador. Mas não houve uma adaptação, o modelo de jogo, o futebol do país, tudo isso foi muito difícil para Andrés Gomes e exatamente por conta disso que hoje o clube e atleta buscam uma saída. O foco do Andrés Gomes é a Copa do Mundo do ano que vem. E tanto ele quanto seu empresário sabem que no Vasco, algo que o Andrés Gomes terá é minutagem. Isso é essencial, minutagem, para que ele consiga chegar a uma Copa do Mundo do ano que vem. Então as coisas estão andando, há sim uma expectativa, não é, deixando muito bem claro, algo fácil, o Vasco vem enfrentando dificuldade, mas se espera que as coisas andem. Será uma semana decisiva, decisiva tanto para fechar, quanto também para melar o negócio. E deixa aí a sua opinião nos comentários
sobre o que você acha da chegada de Andrés Gomes. O certo é, o Vasco precisa contratar. A esperança, a expectativa, o desejo é que esse nome seja Andrés Gomes, mas vamos ver o que de fato vai acontecer. Qualquer novidade, eu trago aqui para você no Fala Gigante, no Boa Noite Gigante ou nos vídeos no decorrer dessa semana. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, o primeiro vídeo dessa segunda-feira. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.